Bom dia, pessoal. Pessoal, continuando a matéria de sociologia, né? Nós começamos aqui com a ascensão da burguesia, tá certo? A ascensão da burguesia começa quando, no regime feudal, na Alta Idade Média, a cidade volta aos poucos a ter sua importância através do comércio, né? E essa questão de burguesia era porque as cidades, o nome das cidades eram burgos, e quem morava nos burgos eram os burgueses. Mas essa questão que nós temos hoje de burguesia não é porque é um burguês, é porque os burgueses, na realidade, a cidade ela só volta a ter sua importância na Alta Idade Média em função do comércio. Então os comerciantes eles se instalam nas cidades, né? As trocas comerciais realizam-se na cidade. Então quanto mais trocas comerciais, mais acumulação de capital, a gente chama de acumulação primitiva de capital, tá certo? E essa acumulação de capital, ela vai gerar uma classe privilegiada, ou seja, a classe dos comerciantes, a classe dos burgueses. Essa ascensão comercial, digamos assim, das cidades, vai atrair o quê? Atrai os servos que estão nos feudos. Quanto mais servos fogem, ou então tem sua liberação concedida pelo senhor feudal, eles vão para as cidades, porque as cidades elas atraem essa camada populacional, né, em função de suas atividades econômicas. Até hoje é assim, né? Você vê que no Brasil a maior parte das pessoas moram nas cidades, né? A maior parte da população brasileira ela é urbana, né? Porque as cidades elas desenvolvem atividades comerciais que atraem essas pessoas porque geram emprego, ok? E as pessoas precisam se manter. No final da Idade Média, dessa maneira, né? Então a burguesia, e faz com que o rei que antes tinha perdido o seu poder, volte a centralizar o poder. Então você tem a volta, né, dos reis, né, com seu absolutismo, né, os reis absolutistas, e a maior importância das cidades, ok? Então, no século XIX, como ele diz aqui, que o século XIX caracterizou-se por grande mobilidade da população europeia, ok? Pessoal, isso aqui é sociologia, beleza? Não apenas em direção às regiões colonizadas em outros continentes, mas também na própria Europa. Por quê? Porque a industrialização, em meados do século XVIII, quando começou a se usar a questão do carvão mineral para movimentar os teares mecânicos, esses teares, a primeira revolução industrial, né, que seria em meados do século XIX, por volta de 1750 em diante, né, ela atrai essa população, né? Você tem outro movimento na indústria ou nas cidades, que é o capital industrial. Até então se tinha o capital o capital comercial, oriundo dessa burguesia que fazia comércio nas cidades. A partir da Revolução Industrial, esse capital ele vai migrar para onde? Ele migra o capital comercial para o capital industrial, tá certo? Então, ela impulsiona o movimento dessas populações do campo para a cidade, né? Que os trabalhadores viam nessa ascensão da burguesia uma maneira de melhorar de vida trabalhando para essa burguesia. Eu digo essa burguesia comerciante, tá certo? Ele diz assim: tanto as pequenas e médias cidades quanto os grandes centros urbanos cresceram no decorrer do século XIX. Na segunda metade do século XIX, quando a industrialização ela se expandiu vertiginosamente, você tem o quê? Você tem isso chamado processo de urbanização, onde boa parte das pessoas vão morar nas cidades. E é aí onde surgem os problemas sociais.
porque as cidades até então não estavam preparadas para receber aquela quantidade, né, de pessoas num pouco espaço de tempo. Então as cidades, elas não detinham, né, elas não eram, elas não tinham a infraestrutura necessária, né, elas não eram providas da infraestrutura necessária para atender essa gama da população que estava chegando aos montes num pouco espaço de tempo. É aí onde aparecem os chamados cortiços, que se você estudar a urbanização, você vai ver que dentro dos processos de urbanização tem o surgimento dos cortiços, onde era um prédio que só tinha um banheiro, que moravam famílias, em cada compartimentozinho fechado morava uma família, né? E só tinha um banheiro, ok? As pessoas faziam fila para ir no banheiro, se bem que no século XIX a questão da higiene pessoal não era tanta, tá certo? Não é principalmente na Europa, mas com o desenvolvimento da Revolução Industrial, né, o desenvolvimento da indústria, você também tem o desenvolvimento das ciências no campo das doenças. E aí onde os cientistas que estudam isso começam a defender a higiene pessoal como algo em que livra você de boa parte das doenças. Então o asseio pessoal, a questão do recolhimento do lixo, para que os ratos não proliferem, né? Para que não volte a acontecer o que aconteceu na Idade Média, a questão da peste negra, né? Então tudo isso, a ciência descobre lá os medicamentos, né? Descobre novas doenças, a origem de novas doenças e vão atrás de medicamentos para curar aquelas doenças. Evidentemente que surgem novos remédios, né? Mas não para tudo, né? Aos poucos, porque ainda você tem ainda esse processo, todo esse processo industrial vai financiar também a classe científica, né? O lado científico desse processo de urbanização, dessa sociedade que começa a se organizar nas cidades novamente, né? Depois da peste negra, depois da Idade Média, essas cidades elas voltam a ter sua importância e essa sociedade, né? Essa sociedade urbana, ela tem que se reorganizar. Ela tem que dar infraestrutura para aquelas pessoas que estão chegando na cidade, né? Então, a grande concentração de pessoas criou necessidades como iluminação pública, pavimentação das ruas e saneamento básico. Porém, usufruindo desses benefícios, as cidades cresciam caoticamente, assim como a miséria e as privações sociais. Isso era um caos urbano. Né? Nem todos se beneficiavam disso, os mais abastados, os que tinham dinheiro, se beneficiavam disso, mas a grande massa da população, que era a classe trabalhadora, né, pobre e dependente desses meios de produção para sobreviver, que estava se expandindo rapidamente no mundo, é que precisava disso e não tinha essas coisas, né? Então você tem o quê? Alguns grandes centros promoveram reformas. Paris, por exemplo, ganhou funcionalidade e beleza em decorrência da reforma urbana que se estendeu de 1853 a 1870 e se tornou modelo para outros centros europeus, né? Você sabe, Paris é uma cidade de luz. Outra coisa, Londres, por exemplo. A gente falando em Paris, eu me lembrei de Londres. O rio Tamsa era um dos rios mais poluídos do mundo. Não existia nem peixe no rio Tamsa. Todo o esgoto de Londres era despejado no rio Tamsa. Dentro desse desenvolvimento industrial, eles pensaram assim: vamos revitalizar esse rio, a gente tem que parar de jogar esgoto aqui. Então eles começaram a sanear a cidade e o esgoto parou de ser jogado no Tamsa. E anos depois o rio Tamsa é totalmente despoluído, né? Hoje é totalmente despoluído e altamente viscoso. Ou seja, tem muito peixe no rio Tamsa e é um rio limpo, porque no século XIX ainda houve essa preocupação com o principal rio da Inglaterra, podemos dizer, que é o Tamsa. Aí hoje você vê, por exemplo, o Tietê em São Paulo, a Baía da Guanabara, aqui para a gente o rio Potengi e os outros rios, que o rio Apodi-Mossoró, o Piranha-Açu, altamente poluídos, são rios que quando passam perto da área urbana, praticamente você não tem vida, porque o rio, a poluição, ela retira o oxigênio da água.
E não se preocuparam até hoje, vamos dizer, no século XXI, o Brasil não se preocupou em despoluir seus rios. Você vê que a água, por exemplo, no Rio de Janeiro, ela, em alguns bairros, a água sai barrenta, a água sai escura, marrom. Aquilo ali é o quê? Porque a quantidade de poluentes é tão grande que nem o tratamento consegue retirar. É um absurdo. Por quê? Porque não se investe na questão ambiental, não se investe na despoluição. Porque na hora que você investe na despoluição, você economiza no sistema de saúde, você economiza no tratamento profilático das doenças. Isso é que a sociedade atual e a sociedade do futuro é que elas requerem, é justamente isso. É uma cidade limpa, é uma cidade despoluída, é uma cidade com qualidade de vida. Por que proliferam tantos condomínios afastados das cidades hoje? Condomínios de alto padrão afastados. Porque está longe da poluição. E são condomínios saneados, são condomínios com infraestrutura imensa, tá certo? O novo estilo da vida urbana industrial, modificou as relações sociais. O que se fazia visível nas ruas das grandes cidades? O ritmo de vida acelerou-se, as vias foram tomadas por veículos e novos hábitos foram criados, como a frequência a cafés e a participação em atividades esportivas e culturais em centros públicos. Então, a cidade passa a ser o centro urbano onde as pessoas precisam de qualidade para viver nela. E vão surgindo novos hábitos. Você não está mais no campo, você não é mais servo, não está mais dentro de um feudo daquele. Então os seus hábitos vão mudar, porque você tem que se adaptar à nova realidade. A nova realidade urbano-industrial que surge, né? Até hoje é assim, né? A ideologia burguesa se impunha, porque sempre, veja bem, quando a gente vive em sociedade, sempre a gente vive embaixo de uma ideologia. Se passa uma ideologia, tá ok? Então no Brasil se convencionou passar a ideologia que se passa no Brasil, é a ideologia da elite, tá certo? É a ideologia de dizer o seguinte: olha, o político calçou uma rua, o político ele construiu 10 escolas para a população mais pobre. O político construiu 10 postos de saúde, mesmo que não tenha médico, mas tem um posto de saúde lá, tá certo? Então o político é bom porque ele construiu. Ele não é bom, ele está ali, porque enquanto a sociedade não despertar esse pensamento de cidadão, nós vamos continuar assim. Então o presidente não é bom porque constrói uma escola técnica federal. O presidente não é bom porque constrói uma universidade. O governador não é bom porque constrói um hospital. O prefeito não é bom porque constrói escola, posto de saúde e pavimenta a rua. Ele não é bom. Ele foi colocado ali para fazer isso. E isso é uma obrigação dele. Não é um favor. As pessoas, elas têm que cobrar do poder público o direito que elas têm. Então, eu tenho direito à segurança, à educação e saúde. Mas ninguém vai para a rua cobrar a segurança, a educação e saúde. Mas o povo enche 13 quarteirões da Paulista, da Avenida Paulista em São Paulo, para tirar Dilma. Mas ninguém cobra do governador de São Paulo uma melhoria para aquelas enchentes, né? Uma pavimentação para aquelas áreas periféricas, né? Mais escolas, mais hospitais. Ninguém cobra, mas o povo vai para a rua para tirar uma pessoa que está lá. Você está entendendo? Isso é uma questão de cidadania. Nós não podemos, de maneira alguma, nos acomodarmos porque um prefeito e um governador faz alguma coisa. Ótimo, obrigado, fez. Ótimo, beleza, fez, não faz mais porque é obrigação. Está muito bem, o administrador está bom, merece continuar, porque está administrando bem. Porque a obrigação dele é administrar. A obrigação dele não é, ele não está fazendo aquilo de favor, ele não está fazendo favor. Quando um presidente da República diz: eu tenho 20 bilhões para comprar vacina, quem quiser vender vacina, vem a mim, que eu tenho 20 bilhões. Ele não tem 20 bilhões. Ele tem que correr atrás, ele tem que baixar a cabecinha e correr atrás e tentar comprar no mundo inteiro. Por quê? Porque o dinheiro é nosso e a vacina vem para a gente. E quando o ministro da Saúde, como eu escutei dizendo, a vacina vai ser gratuita para toda a população. É lógico que vai ser gratuita. Quem é que vai cobrar a vacina do povo?
Porque o dinheiro que está sendo comprado é do povo, é com dinheiro do imposto, então é meu, é seu, todo mundo. Então tem que ser gratuito mesmo para nós, para a gente, porque o dinheiro é nosso. Essa é o que a gente vê em sociologia, nas aulas de sociologia que eu tento despertar na maioria das pessoas, essa consciência de ser eu sou cidadão, eu sou patrão do prefeito, do governador, do presidente, dos deputados. Então vamos cobrar esse negócio, vamos cobrar para que se acabe o fogo privilegiado na Câmara. Por que fogo privilegiado se eu não tenho? Por exemplo, eu sou funcionário público, se eu fizer alguma coisa errada, eu vou sofrer um inquérito administrativo, vou para a rua, eu vou ser demitido. Um juiz faz um negócio errado, comete um crime e é aposentado compulsoriamente, aposentado. Errado, porque você gera o quê? Tem aquela coisa que tem na Constituição, todos são iguais perante a lei, não existe. Porque a partir do momento que você tem um funcionário público que comete um erro e se aposenta, e o outro é demitido, não é igual. A partir do momento que você tem um deputado que comete um crime, mas não pode ser preso porque ele é deputado, ele tem imunidade parlamentar, não é igual perante a lei, todos não são iguais. Existe uma classe diferente perante a lei, você está entendendo? Então é isso, né? Nesse bojo, eu estou apenas aproveitando o gancho aqui da sociologia, né? Porque é uma obrigação minha a gente despertar essa consciência cidadã. A sociologia é para isso, nós vemos os problemas sociais e nós temos que dar a solução dos problemas sociais, porque nós temos que cobrar a solução, esse é um detalhe, né? Então a burguesia, relacionando as cidades à ideia de progresso e modernidade, que é a ideologia burguesa, relaciona a cidade à ideia de progresso e modernidade, em contraposição à rusticidade e conservadorismo do campo. A valorização do progresso reforçava assim a justificação de ocupação de regiões coloniais em nome da civilização. Eu vou ocupar aqui essa região, tem os índios aqui, mas eu vou ocupar e vou impor meu modo de vida porque a civilização tem que ser assim. Não é assim. Não é assim. Os grandes impérios, as grandes nações que se perpetuaram durante séculos, é porque eles não impunham sua cultura a um povo dominado. Eles deixavam o povo que foi dominado praticar a sua própria cultura. Porque na hora que você impõe, aí fica difícil. Né? Você não consegue. Nesse meio tempo você tem Darwin, né, do século XIX, com o evolucionismo. Né? A origem das espécies, a teoria da evolução das espécies de Darwin, porque a própria expansão industrial proporcionou o estudo da ciência, proporcionou o avanço da ciência, porque o dinheiro oriundo do capital industrial ele financiava a ciência, porque era interessante para os burgueses da época, né? Ou os burgueses da época, financiar a ciência, porque a ciência ia trazer soluções e podia se utilizar da ciência para ganhar dinheiro, ok? Então, Darwin, a teoria de seleção natural, ele propunha que várias espécies, né, de seres vivos competem pela sobrevivência, e dentro dessa competição sobrevive aquele que consegue se adaptar ao ambiente, ok? Por exemplo, ele citou um exemplo, diz o seguinte: um lobo que nasça cego não terá as mesmas chances de caçar, de se tornar adulto e procriar como os demais da matilha. Diante dessa deficiência e da falta de adaptação, é mais provável que morra e seus semelhantes mais aptos sobrevivam. Qualquer característica que diminua a chance de sobrevivência seleciona alguns e faz desaparecer outros. Ou seja, eu tenho que sobreviver. Então eu tenho que me adaptar. Mas se você aliar a tecnologia à qualidade de vida nas grandes cidades, você pode adaptar a cidade, né, para que as futuras gerações ela tenham uma qualidade de vida excelente. Vai depender o quê? Vai depender da vontade, da cobrança da população e da vontade política, porque a maioria das pessoas não sabe nem quem votou na última eleição. Esse é um detalhe. Então eu votei em fulano porque ele fez um favor para mim, aí eu votei nele. Pronto, depois eles esquecem, quando chega lá, fulano, você está fazendo o quê? O que é que você faz para melhorar aqui? A gente tem que melhorar isso aqui. O bairro está assim, assim, assim. Mas as pessoas não cobram. Infelizmente, a maioria das pessoas vive em sua ilha de comodidade. Então estou no meu mundinho particular, está tudo bem, os outros que se dão, não é assim? A maioria das pessoas é assim. Na próxima aula nós vamos ver o organicismo, a questão
continuando com essa questão da urbanização das cidades e os problemas e os progressos sociais que se originaram a partir desse crescimento urbano. Ok, pessoal? Tranquilo? Então eu fico por aqui hoje e até a próxima.